Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Pantanal, o José Lucas conversará com a Irma em particular e falará que as ideias que estão em sua cabeça ainda fazem um pouco de confusão, mas a única certeza que ele tem é que não nasceu para ser peão de comitiva. A Irma se animará bastante e se sentará ao lado do Zé Lucas, fazendo questão de pedir a ele que fale sobre essas ideias. O Zé Lucas abrirá um baita sorriso, mas logo alertará que, nesse caso, os dois ficarão proseando até de manhã. Para surpresa do Zé Lucas, a Irma afirmará que não tem problema, pois fica o tempo que for necessário. O Zé Lucas começará a explicar que na currutela que nasceu em Goiás, só fez o grupo escolar, e mesmo assim ele fugia da escola para nadar e para pescar, coisa de moleque. O Zé Lucas comentará que não tem tanto estudo quanto o Juventino, porque tudo que aprendeu na vida foi montar, laçar, dirigir caminhão e essas coisas, sendo filho de mulher de currutela. A Irma dará forças para o sonho do José Lucas de se tornar político, ao afirmar: tem muita gente que nasceu em berço de ouro e não tem a dignidade que você tem. O José Lucas afirmará que pode ser que a Irma esteja certa, mas que queria ter mais jeito com as palavras certas para falar as suas ideias. A Irma o exaltará, garantindo que o rapaz já fala muito bem, da forma que sabe que aprendeu. A Irma afirmará até que ele não tem que se sentir diminuído por causa disso, e concluirá: num país de analfabeto, você é professor. Ou você não sabe que nós vivemos em um país em que metade da população não sabe assinar o próprio nome? O Zé Lucas ficará surpreso com essa informação, e a Irma garantirá que ele não é analfabeto. O Zé Lucas ficará com os olhos marejados e dirá: eu te agradeço, viu, Irma? Você tá me dando muita força. A Ruiva afirmará que fica contente com isso, não havendo o que agradecer. A Irma acabará caindo no choro e revelará: eu também precisava que alguém me desse forças. O problema é que o José Lucas ficará sem saber como reagir e um climão vai se instaurar entre os dois. Ainda tem muita coisa por vir, como a Zuleika ficando em maus lençóis e se arrependendo de suas escolhas, além do Zé Lucas se apaixonando outra vez. Se você quiser saber de todos esses detalhes, então continua assistindo o vídeo. E aqui, me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, caso você queira receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica nesse botão de gostei aqui embaixo no joinha e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Guta deve contar sobre sua gravidez para o Tenório? Ou ela deve fugir do Pantanal com Marcelo? Ah, e também comenta aqui embaixo se você acha que a Maria Bruaca deve continuar firme em sua vingança contra o Tenório, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre Pantanal. Pela manhã, o José Lucas tomará café na cozinha com a Filó e a surpreenderá. A Filó comentará: Ara, Zé Lucas, você deveria de ir tomar café com a pionada lá fora. A mesa lá é mais farta e tem mais sustância. Entretanto, o José Lucas explicará que não vai sair com os peões para a lida, não havendo motivo para encher a barriga. Sem entender o porquê disso, a Filó questionará o que o Zé Lucas vai fazer então, já que não vai para a lida, e se assustará ainda mais com a resposta de que ele ainda não sabe. A Filó dirá: depois que o Trindade foi embora, o Tibério está carecendo de mais um peão para ajudar ele. Mas o Zé Lucas garantirá que esse não será ele, além de revelar
que ainda não sabe o motivo de ter voltado, apesar de já estar matutando. Enquanto isso, na fazenda do Tenório, o Marcelo vestirá suas roupas rapidamente para sair do quarto da Guta, que ainda estará dormindo. Porém, para o seu desespero, ele ouvirá passos atrás da porta. Rapidinho, o Marcelo se esconderá atrás da porta e por muito pouco não será flagrado pelo Tenório. O Crápula observará a filha e dirá: dorme feito um anjo e nem sabe o que está para acontecer. O Marcelo ficará muito abalado e não saberá o que fazer com essa informação. Mas é claro que o Tenório estará se referindo ao criminoso de aluguel que ele mandará dar cabo de todos os seus inimigos, em especial da Maria Bruaca. E falando nisso, na fazenda do Zé Leôncio, o Alcides comentará com a Maria que o Tenório é traiçoeiro, daqueles que manda fazer o serviço sujo e lava as mãos. A Maria admitirá que sabe disso, mas continuará abraçadinha com seu peão. A Maria ainda desabafará: ai, Alcides, e pensar que eu levei tanto tempo ao lado desse homem. Boba que eu fui, acreditando em cada palavra e mentira que ele falava. O Alcides vai sugerir que os dois tomem muito cuidado a partir de agora, apesar de garantir que ela não tem que se acovardar. A Maria garantirá que isso não vai acontecer, porque ela foi pro Tenório a vida inteira uma bruaca e que agora quer tudo o que é dela, seus direitos de mulher e de bruaca. Carinhoso, o Alcides falará: e eu vou estar do seu lado, viu, pro que der e vier. Por outro lado, a Irma vai se arrumar toda e será surpreendida pela Mariana. A matriarca vai perguntar se a filha por acaso teve algum sonho bom com o seu cramulhão para ter acordado tão bem disposta. Calmamente, a Irma falará que não e também admitirá que pela primeira vez nessas últimas noites ela não sonhou com Trindade. A Mariana vai girar a filha, dará um abraço apertado nela e afirmará que gosta muito de ver a Irma dessa forma. E as duas voltarão a estreitar os laços. Durante o café da manhã, o Tenório perguntará para o Marcelo como é que está na lida e se lamentará ao descobrir que está faltando sal de boiadeiro. O Tenório começará a se perguntar de onde diacho vai tirar dinheiro agora, enquanto Marcelo aponta que o deles está acabando, restando apenas um saco. A Zuleika falará: por que você não vai até o banco de Campo Grande e ver se consegue alguma coisa? O Tenório revelará que vai tentar e que pode ser que tenha escapado da ação judicial para tentar levantar tudo, tratando de sair em disparada. Nessa hora, o Marcelo revelará para Zuleika que está achando que o Tenório vai fazer alguma besteira, porque ouviu umas histórias que está começando a achar que podem ser verdadeiras. Quando a Zuleika tentar mudar de assunto, perguntando sobre a Guta, o Marcelo revelará que ela está muito preocupada com o que pode acontecer com a madrasta no momento em que o Tenório descobrir tudo. E a Zuleika concluirá: ele não vai entender nunca, filho. Em seguida, diante da confusão instaurada, a Zuleika concordará em vender o apartamento de São Paulo para que o Tenório tente regularizar as coisas da fazenda. De volta à fazenda do Zé Leôncio, ele decidirá ter uma conversa bem séria com José Lucas. Ele falará: pelo visto, essa sua convivência com o tal deputado não lhe fez muito bem não, né? O José Lucas garantirá que fez sim e que aprendeu um monte de coisas, mas o rei do gado chamará o fato de malandragem política. O Zé Leôncio até perguntará se o filho quer mesmo entrar nesse barco. Nessa hora, o José Lucas dirá: pois é exatamente isso que eu tô lhe dizendo. Meu pai, eu posso ser um bom político.
Isso é, se eu puder contar com a sua ajuda. Irritado, o Zé Leôncio reclamará: escuta aqui, meu filho. Você e seus irmãos vão herdar um mundo de terra, boi, de negócio, de tudo quanto é jeito para cuidar. Teu pai construiu nessa vida mais do que podia imaginar e eu preciso de gente competente para lidar com tudo isso. O José Lucas falará para o Zé Leôncio que não está nem preocupado, nem pensando em herança de jeito ou maneira, mas sim em sua vida. O Zé Leôncio vai bater na tecla de que durante toda a sua vida teve nojo dessas histórias e rapidinho o Lucas deixará claro que o pai não terá nojo dele. A partir daí, o conflito entre pai e filho começará a piorar drasticamente. O Zaqueu interromperá a discussão dos dois para dar bom dia ao peão deputado e também ao rei do gado. Mas o Zé Leôncio não gostará nada desse termo, pois tem horror a qualquer possibilidade que ao menos um de seus filhos se envolva com política. O Zé Leôncio vai comentar com o filho que estava em São Paulo quando estavam criando essa tal de Carta Magna, a Constituição, Lei das Leis. Ou pelo menos deveria ser. O Zé Lucas complementará dizendo que todos têm que respeitá-la e andar conforme o que está determinado. O Zé Leôncio concordará que é algo sério e importante, mas nem ele nem muita gente sabia que eles estavam elegendo esses deputados e senadores para fazer esse trabalho, já que não avisaram para ninguém. O Zé falará: eu estava num hotel em São Paulo nessa época e apareceu na televisão o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, pedindo pelo amor de Deus para aquele senhor senador e o senhor deputado e tudo para Brasília trabalhar, para acabar de escrever a tal carta. Me deu até pena de ver aquele senhor veinho fazer aquilo. Onde já se viu? Se eu fosse chefe dessa comitiva, botava essa pionada toda era na rua. O José Lucas argumentará que quem forma essa comitiva é o povo, destacando ainda que não há apenas peão ruim. O Zé Lucas se comprometerá a ser um dos bons, garantindo que deseja acertar para ser um desses. Entretanto, o Zé Leôncio não gostará nada dessa história, garantindo que o filho está caçando sarna para se coçar. A irmã interromperá a conversa entre os dois para convidar o Zé Lucas para levá-la para um passeio de barco, e ele prontamente concordará. Parece que vem romance por aí. A Zuleika chamará a Guta para uma conversa delicada e perguntará se a jovem tem certeza sobre essa gravidez. A Guta responderá: tenho, dona Zuleika, e sinto muito em ter que dizer isso. A Zuleika falará que sabe disso, além de garantir que não está culpando a enteada de nada, mas que é apenas uma situação extremamente difícil. Quando a Guta disser não saber como aconteceu, pois estava tomando todos os cuidados, a Zuleika reclamará que até parece castigo. Ela rapidamente se desculpará pelo termo, afirmando que não queria dizer isso, mas falará para a Guta: a gente tem que pensar em como é que vamos agir. Eu não dormi essa noite pensando nisso. Como é que a gente vai fazer para o seu pai não saber de nada? Eu tenho medo da reação dele. A Guta confirmará que sente o mesmo sobre o Tenório, mas deixará claro que ama o Marcelo, tendo certeza que é recíproco inclusive. Para piorar a situação, a Guta dirá: eu quero esse filho dele e eu vou ter. A Zuleika cairá no choro e afirmará que entende, só que o Tenório não pode saber nada, pelo menos por enquanto. A Guta afirmará que ela e o Marcelo estão procurando uma saída, tratando de pedir para a Zuleika não se preocupar. Mas esse será um pedido praticamente impossível, e a Zuleika cairá no choro, sem ter a menor ideia de como sairá dessa com vida ilesa. Além disso,
Na fazenda do Zé Leôncio, o Tadeu reclamará com Alcides sobre o fato de que o Zé Lucas havia prometido ir para a lida com eles, mas acabou negando fogo. O Alcides alertará o amigo de que o Zé Lucas anda de prosa com o Zé Leôncio e fará com que o Tadeu fique cada vez mais enciumado. O Tadeu demonstrará irritação. Enquanto folgado tá lá se divertindo, a gente tá aqui se queimando nesse solzão. Quando o Alcides afirmar que não se queixa, o Tadeu jogará na cara do peão que é porque ele só tem cabeça para Maria. O Alcides vai confirmar esse fato, mas o Tadeu comentará que o amigo precisa largar a mão, porque aquela mulher é bem mais velha do que ele. Nessa hora, o Alcides falará: "O que é que tem de mais nisso, Tadeu? Mulher igual aquela não existe duas. O trouxa do marido dela não sabe o que perdeu. Ela quer parte da vida dela que ficou para trás." Na sequência, a Irma levará o José Lucas para o rancho e o convidará para uma conversa exatamente onde ela se encontrava com Trindade. O Zé Lucas fará alguns comentários dando a entender que a Irma o levou lá com segundas intenções, mas a Irma o cortará, afirmando: "Zé Lucas, eu quero que você saiba que o Trindade ainda está muito na minha cabeça e que eu carrego um filho dele aqui comigo. Então não pensa bobagem, porque assim nós podemos conversar como dois amigos." O Zé Lucas admitirá que gostou muito da prosa que eles tiveram na noite anterior, e a Irma concordará com ele. O Zé Lucas falará que o tempo que esteve em São Paulo abriu sua cabeça para muitas coisas, mas seu pai, infelizmente, não quer entender isso. Ele se lamentará pelo fato do Zé Leôncio não aceitar sua carreira política. A Irma vai admitir que ouviu uma parte da discussão entre o Zé Lucas e o Zé Leôncio, comentando que o pai dele provavelmente acha que o filho sabe lidar muito bem com um boi, mas não com gente. Nessa hora, o Zé Lucas apontará que é tudo a mesma coisa, ou pelo menos é o que dizia seu quase sogro Ibrahim, que falava que em política você tange o povo como tange uma boiada. A Irma reclamará da fala do rapaz, apesar do Zé Lucas apontar que nenhum deles sabe a força que tem. A Irma dirá que de bobo o rapaz não tem nada e o exaltará por ser determinado em tudo o que deseja. Assim, a Irma falará que gostaria de saber tudo o que ele aprendeu, até para conseguir ajudá-lo posteriormente. Porém, o Zé Lucas vai se esquivar, com medo de que alguém os encontre juntos e acabe pensando besteira. Na cozinha, quem vai pescar que já está rolando um sentimento entre eles será justamente a Filó, em toda a sua sagacidade, que comentará ser a primeira vez que vê a dona Irma tão animada. Porém, o Zé Lucas afirmará que nada aconteceu, até porque a Irma está com o filho do Trindade na barriga. Mesmo assim, a Filó continuará com suas desconfianças sobre os dois, tendo certeza de que se não aconteceu, ainda vai acontecer algum envolvimento. Na fazenda do Tenório, a Zuleika comentará que ele conseguiu pegar a Xalana para ir até São Paulo, e todos ficarão na torcida para que o Crápula consiga vender o imóvel de São Paulo. Nessa hora, o Renato comentará que isso é sacanagem da Bruaca, fato que deixará a Guta transtornada. Ela se levantará da mesa na hora e o Marcelo repreenderá o irmão por não segurar a língua dentro da boca. Mas o estrago já estará feito. A Zuleika repreenderá o filho e comentará que ele poderia ter um pouquinho mais de respeito. Porém, o Renato jogará na cara da mãe que foi a própria Bruaca que criou essa confusão toda e se recusará a admitir que pegou pesado com a Guta.
A Zuleika acabará defendendo a Maria, ao dizer para os filhos que a ex-mulher do Tenório está no direito dela, exigindo a parte que lhe cabe. Nessa hora, o Renato reclamará com a mãe que ela não pode defender a rival de maneira alguma. Irritada, a Zuleika deixará claro: vocês todos são irmãos, não se esqueça disso, incluindo a Guta nesse bololô. Mas para o desespero da Zuleika, o Renato comentará que a Guta e o Marcelo nem parecem irmãos, dando a entender que já percebeu que os dois estão se envolvendo muito mais do que isso. O Roberto também dirá que eles parecem até ter nascido grudados e que é passível de desconfiança. A Zuleika ficará aflita e pensará que, já que os filhos já perceberam isso, falta pouco, muito pouco, para que o Tenório descubra tudo e, pior, acabe até pegando os dois no flagra. Ou seja, as coisas vão piorar bastante. Enquanto Marcelo promete para a Guta que da próxima vez que o irmão falar bobagem, vai dar uma coça no moleque, o Roberto perguntará para a mãe se ela, por acaso, será a nova bruaca do Tenório, deixando a mulher em maus lençóis. Sozinha, a Zuleika admitirá para si que estava muito bem em seu canto, com seus filhos estudando e trabalhando lá em São Paulo, mas agora não está aguentando aquela nova vida no Pantanal. A Zuleika refletirá que o Tenório parece outro e que, de fato, virou a Zuleika bruaca da vida dele. O Zaqueu sentirá muito medo ao acordar e perceber que tem alguém entrando em seu quarto sem avisar. O Zaqueu terá certeza de que se trata de algum peão querendo lhe dar uma coça diante de seu preconceito. Será que alguém vai defender o Zaqueu? E aí, pessoal, você está gostando da novela? Me conta a sua opinião e também me fala: você acha que o Zaqueu deve dar uma surra no misterioso? Sim ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!